contra. Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Pois é, mais uma sexta de debate e a gente já começa perguntando: você acha que os eleitores deveriam apresentar passaporte vacinal para votar? Não seria um cerceamento do direito constitucional? A preocupação com a saúde pública se sobrepõe aos direitos do cidadão? Vamos discutir isso. No centro do debate de hoje, vamos falar sobre um projeto que tramita no Congresso que pretende exigir comprovante de vacina para que eleitores entrem nas sessões eleitorais. O projeto é de autoria do deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. O país deveria cobrar esse documento para oferta de serviços e atividades essenciais. Caso o texto seja aprovado, os eleitores poderão apresentar as versões físicas e digitais do comprovante, mas a proposta segue em tramitação, vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para debater esse assunto, nós convidamos o advogado e professor, doutor da UFC, Daniel Maia. Muito bom dia, professor. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes da Band News. Bom dia, meu querido amigo e colega Edmilson Barbosa. Espero que tenhamos um debate produtivo hoje. Pois é, o outro convidado é o advogado e doutor em Direito Constitucional, Edmilson Barbosa. Professor, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes da Jangadeiro Band News. Bom dia, meu querido amigo Daniel Maia. É um prazer estar aqui com você para a gente debater esse assunto tão importante. E você, ouvinte, que acompanha o nosso debate pela 101,7, pelas redes sociais no YouTube, Facebook do Jornal Jangadeiro, você também pode participar fazendo perguntas pelo WhatsApp 981 54 38 14. Eu vou colocar aqui saber dos nossos convidados quem é a favor, quem se considera contra o que dispõe o projeto. Vou começar com o professor Daniel Maia. Sua vez, professor, bom dia, mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Nonato. Nonato, nós temos que avaliar a situação de modo circunstancial e momentâneo, ou seja, um recorte do Brasil de hoje, que tem 86% das pessoas acima de 5 anos já vacinadas. Portanto, não vejo, na minha opinião, respeitando quem pensa contrário, não vejo razoável você impor uma restrição ao direito fundamental ao voto, uma restrição, inclusive extrema, da pessoa não poder entrar no local de votação, em virtude da não apresentação do cartão de vacina, porque todos os direitos fundamentais, eles precisam ser respeitados. E quando há um conflito entre direitos fundamentais, como, por exemplo, nesse caso, o direito fundamental ao voto, como o direito fundamental à saúde coletiva, havendo um conflito, nós não devemos excluir nenhum dos dois, mas afastar momentaneamente o que menos prevalecer no momento. E aí, diante do cenário atual, onde temos 86% da população vacinada, ou seja, o risco de que mesmo alguém entrando sem o cartão de vacinação vá colocar o bem jurídico tutelado, que ou seja, a saúde pública em risco, é muito pequeno, diante do número de pessoas que já estão vacinadas, com a vacinação, inclusive, completa, passando dos 70% já. Então, na minha opinião, neste momento, com esse número de vacinados, não se justificaria essa restrição. Por quê? Porque estaria se afastando um direito fundamental, que é o direito ao sufrágio, o direito ao voto, um direito sagrado para o nosso ordenamento constitucional brasileiro, em face de um risco extremamente pequeno, tendo em vista que pouquíssimas pessoas não estão vacinadas. Ademais, temos que a apresentação do cartão de vacinação por si só não garante e nem diminui o risco de uma contaminação ou não. É diferente se exigisse a testagem, por exemplo, testagem com 24 horas, seria diferente. Mas o cartão de vacinação, eu vou colocar como exemplo, eu mesmo já estou com a terceira dose da vacina. Como professor, entrei na fila dos professores, já tive a oportunidade de tomar a terceira dose da vacina. Mas mesmo assim, tendo tomado a terceira dose, recentemente me contaminei com a variante Ômicron. Ou seja, o fato de eu estar com o cartão de vacinação com as 3 doses não
garante que uma pessoa não esteja contaminada durante aqueles 5 ou 7 dias com a Ômicron. Então, diante de tudo isso, eu me posiciono contrário a essa proibição de não acesso aos locais de votação por quem esteja sem o cartão da vacina. O professor Daniel Maia. Edmilson Barbosa, advogado, o senhor considera que o projeto é importante quanto a exigir o passaporte vacinal? Donato, renovando os cumprimentos a todos, eu primeiro quero reconhecer que é um tema controverso, né? Um tema controvertido porque ele desperta paixões políticas, né? Nós sabemos que o tema da vacinação foi explorado politicamente por conta de uma posição do presidente da República de contrariedade a essa obrigatoriedade, e feito disso um cavalo de batalha que mobiliza paixões, mobiliza uma conflagração, inclusive em redes sociais, etc. A história da pandemia está aí para nos abonar sobre isso, né? Então, é lamentável que nós tenhamos que chegar a esse nível de preocupação com relação à instituição de uma medida como essa. Mas, né, eu tenho um posicionamento diverso do professor Daniel, certo? Eu entendo que o projeto de lei apresentado ele é constitucional, sobretudo por conta das 2 últimas decisões do Supremo Tribunal a respeito do tema. Penso, tal qual o parlamentar, que é possível fazer essa restrição desde que através da aprovação de um projeto de lei. E a justificativa para isso se dá através do fato de que, segundo a Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro mediante políticas públicas que visem a redução do risco de doença. Na medida em que uma pessoa que não se vacinou ingressa na sessão eleitoral, pega fila, enfim, ele está com certeza promovendo um risco, né, um agravo à saúde coletiva, que pode ser evitado com um simples ato que é a vacinação, né? Então, quer dizer, é perfeitamente possível, do ponto de vista constitucional, exigir isso, desde que através do diploma normativo adequado, que é a lei federal, né? Então, eu me posiciono a favor, né, quer dizer, ou melhor, pela possibilidade, né, embora com todas as ressalvas aí do professor Daniel, que fez um prognóstico aí a partir do percentual de 86% da população vacinada, mas como há um agravo, há uma possibilidade de agravo, e há um agravo, né, na medida que as pessoas que não se vacinaram podem vir a contaminar outras pessoas, né, aí nós teríamos a possibilidade de exigir isso, né? Recentemente, o Supremo Tribunal ele declarou inconstitucional um ato do ministro da Educação que proibira a exigência do passaporte vacinal para as universidades públicas, né, empregando justamente esse argumento, né, e esse julgado do Supremo Tribunal Federal, inclusive, foi concluído na semana passada. Já havia uma liminar que foi do mês de dezembro do ano passado, e por 10 votos a 1, né, o Supremo entendeu que é possível fazer, né, que as universidades poderiam fazer essa exigência, né? Claro que aqui, do ponto de vista do processo de votação, aí você precisaria de uma outra norma, né, no caso aí uma lei, né, de caráter abstrato, inclusive, genérico, para poder fazer essa exigência. A decisão que o senhor fala do Supremo foi realizada há 8 dias atrás, sexta-feira da semana passada, para manter a autonomia das universidades federais em decidir a exigência do passaporte, do comprovante de vacina. Só a título de informação ao ouvinte, ao internauta, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux, eles seguiram o entendimento do relator Ricardo Lewandowski, que suspendeu um ato do Ministério da Educação que decidiu que instituições federais de ensino não poderiam exigir o comprovante de imunização. Agora, eu pergunto, a exigência, na sua opinião, seria um cerceamento ao direito de voto, Daniel?
Sim, seria, e se levarmos em consideração o argumento que eu estou utilizando de que nós já temos 86% da população vacinada, se levarmos em consideração esse argumento projetando para a data da eleição, esse número certamente vai estar maior. Então, assim, nós teremos mais do que 90%, muito provavelmente, muito certamente, de pessoas vacinadas. O risco é muito pequeno. O que eu estou colocando aqui, eu concordo com o professor Edmilson quando ele diz que é possível. É possível, sim. O que eu estou colocando é que é irrazoável, o que não se justifica, não faz sentido lógico, que é possível juridicamente, sim, mas não faz sentido lógico que nós concordemos em restringir um direito fundamental, que é o voto, e, de outro lado, a gente veja ônibus lotados sem que nenhum comprovante de vacina seja pedido, veja aviões lotados, vejam aeroportos lotados, vejam filas em supermercados lotados, ou seja, veja, no dia a dia, atividades que não têm a importância do sufrágio universal, do voto, não tem, Nonato, atividades que não possuem a importância constitucional do voto para o Brasil. O voto é tão importante que ele não é nem uma faculdade, ele é uma obrigação, ele precisa ser feito sob pena de pagamento de multa para todas as pessoas maiores de 18 anos. Então, assim, de um lado você tem um bem que é extremamente importante constitucionalmente, e de outro você tem um risco muito pequeno, mínimo. Risco esse que, em comparação com outras atividades que não têm o mesmo peso do voto, como, por exemplo, o ônibus urbano todo dia, os transportes por aplicativo, os aviões, os supermercados, as farmácias, ou seja, as atividades privadas e algumas públicas de caráter público, como o transporte público, não se tem a exigência desse cartão vacinal. E aí, para um bem tão importante como o voto, se ter, eu acho que é irrazoável, é incoerente. Deixa eu ver a opinião aqui do nosso outro debatedor, professor e advogado Edmilson Barbosa, em relação também a uma discussão levantada, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, quer colocar a lei da obrigatoriedade da medida sanitária, dizendo que as eleições têm como requisito a aglomeração de pessoas, já que é impossível o debate qualificado de ideias sem a participação popular. Mas não há possibilidade de um controle, de manter-se o protocolo sanitário exigido em todos os outros locais? Desculpe, Nonato, eu não compreendi a pergunta. Ele está dizendo que é necessário a obrigatoriedade do passaporte vacinal, porque no período das eleições há aglomerações junto aos locais de votação. Mas não pode ser feita também uma exigência, olha, vocês mantenham o protocolo que vem sendo exigido há mais de 2 anos para que a gente não possa ter um aumento, um avanço do vírus, ou não? Veja, Nonato, retomando inclusive aí o posicionamento do professor Daniel, né, e aí já ingressando ali acerca desse comentário do deputado federal, o professor Daniel, ele cita aí o exemplo do transporte coletivo, onde o trabalhador brasileiro está sendo submetido ao contágio do vírus diariamente, por conta que não há essa exigência do ponto de vista do transporte coletivo. Realmente é lamentável, e aí eu me solidarizo com todos os trabalhadores que fazem uso do transporte coletivo, né, porque nós vimos que eles foram os mais sacrificados, não se lhes deu, né, nem mesmo um regime de frota, né, um transporte que assegurasse um distanciamento, mas o que nós já assistimos já de algum tempo inclusive, medidas chanceladas por parte do Estado, no sentido de adoção de protocolos. Nós, atualmente, se quisermos ingressar num cinema, por exemplo, temos que apresentar o passaporte vacinal. Se quisermos entrarmos num restaurante, temos que apresentar um passaporte vacinal. Se quisermos entrar num shopping center, assim como em todos os espaços de uso coletivo, nós temos que apresentar um passaporte vacinal. Se nós quisermos ingressar
numa repartição pública, nós também temos que apresentar um passaporte vacinal. Se nós quisermos ir à justiça eleitoral para resolver um problema para a regularização do nosso título de eleitor, nós temos que apresentar um passaporte vacinal. E essas restrições, esses protocolos foram chancelados por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, é sim possível, é sim razoável exigir isso, né, do ponto de vista de uma lei, para que na eleição se dê também a cobrança desse passaporte vacinal, da apresentação desse passaporte vacinal. Agora, é preciso ver também que, inclusive, isso é uma necessidade, como tem apontado, inclusive, esse deputado do PCdoB do Maranhão, né, porque é o seguinte, a política, ela desperta paixões, né? As paixões despertam afetos, né? Muitas vezes, né, os grupos que se antagonizam dentro da política, eles precisam de uma regulamentação, de um distanciamento, né, de racionalidade desse processo todo, né? E sabemos que a tendência num processo eleitoral é a aglomeração, né? Porque as pessoas que estão ali comungando da mesma vontade, um processo eleitoral, um processo que libera muita energia social e acaba tendendo à concentração. Então é preciso realmente pensar em protocolos, né? Inclusive, no pleito de 2020, né, o Ministério Público ele cobrou muito isso, inclusive pediu a cassação de muitos políticos que desrespeitaram os protocolos sanitários em seus atos de campanha, né? Então, quer dizer, isso é uma cobrança diuturna. Nós precisamos... O Brasil tem tido êxito no processo de vacinação, né? Nós temos uma tradição aí, já de longa data, uma cultura que absorve bem a ideia da vacinação. Está aí os números, o professor Daniel reconhece, né, o crescimento desses números, né? Então, nós precisamos nos valer dessa cultura, né, a despeito do fato de que o governo federal, por seus agentes, né, não contribuíram para esse processo todo. Nós precisamos avançar nisso. Então, esse tema todo de uma repulsa, enfim, da contrariedade a essa exigência, eu acho que se deve mais a uma politização do que propriamente, né, a uma argumentação jurídico-constitucional. Ô Daniel, tira aqui uma dúvida nossa e talvez do ouvinte. Eu sou favorável à vacinação, tudo bem, já a terceira dose. Mas quem é contra a vacinação, quem não se vacinou, ele pode, por exemplo, entrar com uma ação, considerando coação por restrição, não entrar num órgão como... Tem um caso, vou citar um caso para a gente ter o melhor embasamento. Um juiz derrubou a exigência de passaporte da vacina na Defensoria Pública da Prédios, da Defensoria Pública da União. O cidadão, um procurador da República, Ailton Benedito, foi a ação que ele moveu, a partir do caso de um funcionário que não é contra a vacina. E a justiça deu direito a que ele permanecesse. É possível, então, um cidadão que seja contra essa exigência entrar com esse recurso? Donato, possível porque o acesso à justiça é universal e também um direito fundamental de todos os brasileiros. Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por um ato privado ou estatal pode reclamar junto ao judiciário. Agora, o meu posicionamento é que, como, mais uma vez, há dois bens em choque, quais sejam a saúde pública e o direito individual, neste caso, nesse seu exemplo, como em qualquer outro, o direito público, o direito coletivo à saúde pública deve prevalecer. Então, assim, nós temos vários exemplos, inclusive mundiais. Em Nova York, agora, o prefeito de Nova York demitiu diversos funcionários públicos municipais do município, da cidade de Nova York, porque não queriam se vacinar. Por quê? Porque apesar de terem o direito individual de se vacinar ou não, ou seja, a sua autodeterminação, de outro lado, você tem um interesse coletivo que prevalece. Eu costumo dar como exemplo de como o interesse público é forte para os meus alunos da Universidade Federal, o seguinte: todos nós, individualmente, temos o direito de ir e vir e permanecer. É a liberdade de ir e vir. Todos nós temos um direito muito conhecido de ir e vir e permanecer. Entretanto, o Estado
diariamente cerceia esse nosso direito quando você está vindo dirigindo o seu carro e o Estado bota o semáforo com a luz vermelha parando o seu direito de ir e vir. Por quê? Porque a coletividade, ou seja, o trânsito, o número de pessoas que precisam atravessar, que precisam cruzar aquela via, o interesse coletivo é maior do que o seu interesse, a sua pressa individual. Aí, se você projetar esse mesmo exemplo para o campo da saúde, se torna mais evidente ainda que o interesse coletivo deve prevalecer em relação ao interesse individual. E aí, só para não parecer uma contradição minha, de falar em direito coletivo e, ao mesmo tempo, dizer que sou contrário à exigência do passaporte, é porque, na minha opinião, não há risco ao interesse coletivo não se exigindo o passaporte. Simplesmente pelos motivos que já expliquei. Todo mundo vacinado, eu estava até abrindo agora aqui, há uma projeção da revista Exame de que nos próximos 86 dias atinja-se um número de 95% de pessoas vacinadas. Quer dizer, em menos de 3 meses teremos 95% das pessoas vacinadas. Qual é esse risco que coloca em xeque um direito fundamental como o voto? E aí, só rebatendo aqui, com todo respeito, eu acho que um debate tem que ser feito, Edmilson, com debatedores, porque senão vira uma palestra. Nós temos que debater mesmo. Mas rebatendo aqui o argumento do professor Edmilson, meu querido colega de longa data e amigo particular, mas rebatendo o argumento dele de que, por exemplo, em shoppings, em restaurantes, estão sendo exigidos esses cartões de vacina. Olha, Edmilson, mas nesses lugares não há direito fundamental nenhum em jogo. Agora, na eleição há. E olha, Nonato, a incoerência dos nossos governantes. Eu acredito que há um cunho político nessa discussão, certamente, porque na prática, primeiro, não tem risco praticamente nenhum que justifique a exclusão de um direito tão importante como o direito ao voto, direito universal ao voto e fundamental. Segundo, nós temos que, para haver um cerceamento de um direito fundamental, você tem que ter, de outro lado, outro direito fundamental. No caso que o Edmilson citou, do cinema, do restaurante, você tem o quê? Você tem o direito fundamental à saúde coletiva, muito bem. Mas e de outro lado, qual é o direito fundamental que você tem? A diversão, ao entretenimento, aí a um restaurante? Olha, se fosse assim, Edmilson, era para se exigir cartão vacinal para o trabalhador que vai pegar o ônibus, que vai entrar no terminal do Siqueira, da Parangaba, do Papicu, era para exigir o cartão vacinal de todos nós quando entremos numa farmácia, era para exigir o cartão vacinal de todos nós quando entremos nas filas prolongadas dos supermercados, e ninguém exige. E mais, Donato, na eleição passada, viu-se muito que o problema de aglomeração não se dá na hora da votação. Não se dá. E mesmo que se desse, poderia aumentar o número dos colégios eleitorais. Coloca as escolas militares, por exemplo, as escolas públicas estaduais, para serem colégios eleitorais, aumenta, dilui o número de eleitores por sessão. Agora, o problema todo se dá não na hora da votação, se dá na hora da campanha, das carreatas, como aqui no Ceará se viu em quase todo o município do interior, tendo carreatas tanto pré-eleição quanto pós-eleição, e todo mundo fechando os olhos. Ninguém, pode até ter havido pedido, mas ninguém que eu saiba, foi punido, perdeu algum cargo por promover, fomentar festas, carreatas, passeatas, com aí sim um grande número de pessoas aglomeradas, em uma época, Nonato, que não tinha ninguém vacinado. Agora, com 90 e tantos %, é a projeção para a eleição, de pessoas vacinadas, suprimiu o direito ao voto, dizendo que vai ter aglomeração. A questão aqui é prática, Edmilson. Não é só jurídica, é prática. E se é uma questão que não tem razoabilidade, não pode ser fundamentado pelo direito, não. Deixa eu dar uma oportunidade ao professor Edmilson. Fala, professor. O professor Daniel, ele retomou o mesmo argumento que usou a princípio. Você não pode, se ele quiser, se o professor Daniel quiser, né, e comparecer, exercer o trabalho dele e realizar o acompanhamento de um cliente dele em um dos fóruns do Estado, em alguma das varas de qualquer segmento da Justiça, ele vai ter que apresentar o passaporte vacinal, né? Se ele quiser regularizar o título de eleitor dele, se porventura tiver algum problema lá, ele vai se dirigir à Justiça Eleitoral e vai precisar apresentar um passaporte vacinal.
em todas as repartições públicas é exigido a apresentação de um passaporte vacinal. E a sessão eleitoral é uma repartição pública para fins da lei. Né? Ali é considerado uma repartição pública, né? Inclusive é por isso que se dá preferencialmente em prédios públicos. Né? Então, não procede, com todo o respeito, né, ao argumento do professor Daniel, essa suposta dicotomia entre o direito fundamental ao voto e o direito à diversão, porque, na realidade, vamos dizer assim, ao lazer. O que nós estamos tutelando aqui é o direito à incolumidade pública, é o direito difuso à saúde, né? Tanto é que a Constituição diz que é um dever irrenunciável do Estado, é um direito de todos, né? E o professor Daniel não contesta que há um risco nessa contaminação. Claro que, muito bem, é um risco diminuto graças ao sucesso do processo de vacinação, graças ao sucesso, graças aos altos percentuais no processo de vacinação. Então, assim, com todas as homenagens, eu não posso aquecer a esse argumento, porque o que nós estamos falando aqui é do direito à incolumidade, à saúde coletiva. Professor Daniel quer falar, nós já estamos chegando ao final, mas o senhor pode realmente esclarecer aí a sua colocação feita, que foi rebatida pelo Edmilson. Não, eu insisto apenas que realmente é muito bom debater com o Edmilson, que é uma pessoa que debate ideias, gosto disso, Edmilson, muito bom. Mas, quer dizer, há uma questão fática, o direito, qualquer que seja ele só existe, Nonato, se ele corresponder à realidade. Se não é uma mera folha de papel, como dizia Ferdinand de La Salle. Note, quer dizer, na prática, o que se tem no Brasil é que vai ter 95% das pessoas vacinadas, quase 90% ou mais, pegando o ônibus lotado para ir votar no dia da eleição, mas na hora de votar não pode votar porque não apresentou o cartão vacinal. Há uma incoerência fática. A gente não está num mundo de Alice, onde se imagina um plano ideal, onde as pessoas estarão correndo risco apenas no colégio eleitoral. Se esse fosse a nossa realidade, meu caro Edmilson, eu concordaria. Mas, meu amigo, todo mundo está pegando ônibus lotado, todo mundo está participando de carreata, de festa, de aglomeração. Lá na beira-mar, na periferia, em praça, em todo lugar, é todo mundo aglomerado, sem a exigência desse cartão de vacinação. Esse cartão de vacinação passou a ser um instrumento político, variável de estado para estado. E no que tange a poder exercer ou não o trabalho em repartição pública, Edmilson, eu não posso dizer em todas, porque eu não frequento todas, mas assim, em todas as que eu frequento, todo o trabalho está sendo feito online, porque nem juízes, nem promotores, nem defensores públicos estão atendendo presencialmente. Tudo é feito online, quer dizer, não está nem tendo comparecimento, porque as repartições estão fechadas. Mas, respeito o colega, deixo frisado que concordamos que é possível haver juridicamente essa restrição. Eu só acredito que é irrazoável diante dos argumentos que já coloquei, Renato. Ok, eu quero agradecer a participação do advogado e professor da UFC, Daniel Maia, do advogado e doutor em Direito Constitucional, Edmilson Barbosa, pelo excelente debate, nos dando esclarecimentos a respeito da exigência do passaporte vacinal para votar. Muito obrigado aos senhores. Donato, pois não? Só para informar o professor Daniel que a Justiça do Trabalho já está realizando audiências presenciais e híbridas. Mas não obrigatórias. Você pode optar pela virtual. Até você tem opção. No voto eu não posso optar virtualmente. Não, quem determina isso é o juiz. O juiz tem a Juíza do Trabalho que tem exigido isso e exigido o passaporte. Isso daí já é uma realidade na Justiça do Trabalho. Ok, muito obrigado aos senhores. Bom dia. Só lembrar aqui ao ouvinte que para ser aprovado o projeto precisa ser analisado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados e em seguida ser aprovado pela maioria dos parlamentares. O próximo passo aí é ser avaliado e aprovado pela maioria dos senadores e posteriormente ser submetido à sanção presidencial. Agradecendo aos convidados Daniel Maia e Edmilson Barbosa, o JJ Debate tem trabalhos técnicos de Carlos Manuel, minha mediação, produção do Yuri Costa, coordenação do Jangadeiro Band News Edina Sampaio e a direção de jornalismo de Isabela Martã. 10h38.